Sejamos bem-vindas todas, bom dia. Chegamos a mais um encontro do grupo de estudo Bom do querido dia. Mestre Saint Germain. Bem-vinda, Dri, bem-vinda, Lari, bem-vinda, Moi. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6º, Enfermidade Não. Então vamos lá. Lembrai constantemente a consciência externa que quando dizeis eu sou, pensando no poder infinito de Deus, colocais em atividade este poder, para que cumpra com êxito a ideia que tendes na mente. Os estudantes sinceros não devem esquecer esse fato um só momento, até que a verdade fique de tal modo tão arraigada que atue automaticamente. Portanto, será ridículo dizerdes: estou doente, estou com dificuldade de dinheiro, quando vos parecer falhar qualquer coisa. Digo-vos que é impossível ser desafetados por carências se vos tiverdes mantido a ideia do poder de Deus. Usai-o. Quando estáis resfriados, não precisais ser deslembrados de usar um lenço. Então, por que é necessário lembrar-vos que a vossa atividade externa tem apenas um poder que vos permite mover e que é a presença Deus eu sou em vós? O erro dos estudantes sinceros é que não meditam suficientemente sobre essa verdade para que sua maravilhosa presença entre em atividade. Cuidai constantemente em vosso contato com o exterior para que não aceitais sem pensar as aparências das coisas ou o temor da negatividade dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vossa casa, vossos negócios, e isso é tudo a que vos concerne. Se dizeis, eu sou a majestosa e vitoriosa presença que preenche todos os cargos governamentais, vereis que abençoados sereis em fazê-lo. Não deveis acreditar que estáis deixando vossa imaginação devagar, porque sentis a aproximação da grande presença individualizada. Regozijai-vos, crede nessa grande presença que mantém em vós tudo o que possais desejar ou usar. Vós não dependeis de coisas externas. Penetrando alegremente neste magno poder e presença que contém tudo, sereis sempre providos de tudo no momento em que sentires alguma necessidade. Eu quero que sintais e aceitais prazerosos todo o vosso ser reconheça que o poder da precipitação não é um mito, é real. Ao aceitardes esse sentimento profundamente, tereis a precipitação de tudo que desejar. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos ou manifestarem percepção interior. São os pais de tais crianças que mereceriam ser castigados por atreverem-se a interferir no divino dom e a liberdade da criança. Se os adultos acreditassem mais e aceitassem essa percepção consciente, essa poderosa e grande presença e sua real existência, da qual a maior parte da humanidade duvida, sentiriam esta presença, elevando-os e dando-lhes sua inteligência. Meus amados, se de repente sentis que necessitais força, valor, coragem, dizei: eu sou aqui surgindo e suprindo instantaneamente tudo o que necessito, instantaneamente, e não preciso esperar. Não deveis externar um pensamento ao mundo ou a indivíduos que não compreendam essas coisas. Continuai regozijando-vos com a presença visível e ativa do que desejais manifestar e ver precipitando em vossa vida para o vosso uso. Eu sou a presença ativa visível disso que quero manifestar. O senso comum deve dizer-nos, a menos que esperemos, aceitemos e desfrutemos já aquilo que desejamos na plena certeza de conseguir realização completa, como fazer para alcançá-lo?
O pobre insignificante ser externo pavoneia-se dizendo: eu sou muito importante para prestar atenção a esses contos de fadas, mas deixei-me que vos informe. Estes homens que assim falam, algum dia ficarão muito contentes ao escutar estes contos de fadas e preencherão suas mentes com essas ideias para vê-las surgir. Em cada circunstância do mundo externo dos negócios ou em cada circunstância negativa que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, imediatamente deveis tomar a firme resolução: eu sou a precipitação e presença visível de qualquer coisa que desejo, e não há homem, circunstância ou coisa que possa. Quando vos reconheceis que eu sou, entrais no grande silêncio, onde esta é a maior atividade de Deus. Este reconhecimento deve trazer-vos grandes revelações, se aceitais isto com júbilo. Em vossa experiência externa, a prática de qualquer atividade desenvolve mais e mais vossa eficácia, não é assim? Se podeis aplicar isto na atividade externa, não percebeis quanto mais importante é para a vossa atividade interior? Quanto mais a usardes, maior poder manifestareis. Sabeis que podeis fazê-lo com as coisas espirituais, em maior escala e rapidez do que com as coisas externas, porque com o espírito o poder atua instantaneamente. Não há espera quando eu sou age. O fato de que a musculatura se desenvolve com o exercício vos faz compreender que com o mesmo esforço pelo poder interno, naturalmente produzireis maiores resultados. Os homens acreditam que devem fazer exercícios físicos para desenvolverem os músculos. Podeis desenvolver um belo e simétrico corpo com músculos fortes sem que seja necessário um só exercício. Em todo desenvolvimento, tanto externo quanto interno, a primeira parte do exercício é mental. Não há senão um só poder e energia, e este vem da presença eu sou em cada um. Portanto, o exercício de vossas faculdades interiores é necessariamente mental. Mas digo-vos que sois Deus em ação, pois não podeis formar um só pensamento sem a inteligência e energia dele. Podeis ver agora como é fácil e possível construir um corpo forte e simétrico sem fazer exercícios físicos para consegui-lo? A maioria dos cientistas, médicos e professores de cultura física negarão isto, mas eu asseguro que é somente porque não pesquisaram profundamente a respeito da energia e poder que está atuando, pois nenhuma atividade pode ter lugar a não ser pelo uso dessa magia e poder interior. Quando fala de precipitação, não me refiro somente através de canais invisíveis, mas de qualquer canal, já que tudo é precipitação, o criado e o não criado ainda. Não há diferença a não ser na atividade. As pessoas entram em contato com dúvidas e temores a respeito dos conhecimentos destas grandes faculdades, que são livres para o uso de quem as quiser utilizar a qualquer momento. O que acontece é que se encontram submersas sobre uma cortiça, como uma cortiça sobre a água, a qual, sendo liberta, salta à superfície. Asseguro-vos que é lamentável ver estudantes sinceros passarem tantos anos esforçando-se, exercitando-se e deixando de lado o uso dessas faculdades, e não vendo resultado imediato. Deixarem-se cair novamente em um estado inativo até que alguma coisa volte a reanimá-los para novamente recaírem. O reconhecimento persistente e determinado da presença eu sou vos levará a alcançar resultados absolutamente certos, a menos que desistais. Bom dia! Eu vejo especialmente nesta época um considerável número de indivíduos
que com um pouquinho de incentivo e a descrição simples dessas práticas, rapidamente darão um salto para a liberdade, especialmente aqueles que recebem instrução verbal junto com a radiação que acompanha tal fato. Não é de se admirar que os filhos e filhas de Deus se submetam às limitações quando, com um esforço persistente e determinado, abririam a porta e entrariam nesta grande câmara interior, cheia de luz, joias, ouros e a substância de todos os elementos do universo. E logo, com essa verdade plena em sua frente, esses indivíduos ainda vacilam pela impossibilidade de acreditarem que podem dar este passo definitivo, tomar esse cetro e serem livres. Amados, novamente vos digo, cantai a grande melodia da presença conquistadora do Eu Sou. Cantai-vos em vosso coração continuamente. Senti-a com toda a vossa habilidade e agarrai-vos fortemente a esta determinação. O conhecimento e o caminho da maestria se abrirão e vos manifestarão a liberdade eterna. Simplesmente continuai recordando-vos que já transpassastes o véu. Qualquer maestria que o indivíduo tenha adquirido sobre seus assuntos e seu mundo é e sempre será um retiro sagrado, um santuário interior, onde nenhum outro indivíduo indagador possa entrar. Ninguém pode conseguir a maestria pretendendo encontrar esta maestria nos outros. Procurar achar e aplicar a lei do próprio ser é o caminho seguro para a maestria. E somente quando o indivíduo a tenha conseguido é que poderá compreender realmente o que é a verdadeira maestria. Não há mais do que um domínio a ser procurado, e é o domínio sobre a sua personalidade. Podeis andar ao lado de um mestre durante anos, sem percebê-lo, até que vossas próprias faculdades internas o revelem. Podeis viver na mesma casa com o mestre durante anos, e não saber até que surja uma crise e o poder real se revele. Para um mestre, discutir ou revelar as próprias realizações seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito em tempo algum. Se um estudante tem a sorte de uma bela experiência e logo a comenta com terceiros, geralmente há tantas dúvidas em quem ouve que resulta em recaírem sobre ele, e logo começa a duvidar de si mesmo. É realmente estranho o poder convincente dos argumentos de outras pessoas. O estudante que escuta estas ideias alheias deve fazer justiça a si mesmo e ao seu eu superior, escutando o seu poder interno, seguir através da experiência interior. No momento em que começa a sentir dúvida, se aceitar a dúvida, continuará se precipitando violentamente. O mesmo acontece com o eu sou. Quanto mais atenção aplicais sobre ele, mais ele se manifestará em energia. Amados meus, não vedes que quando desejais uma revelação ou inspiração, ao dizerdes eu sou, pondes em movimento o poder com todas as suas faculdades e substâncias, que terão que assumir qualquer forma em que se fixe vossa atenção? Eu sou é a insondável mente de Deus. Ao procurar compreensão, o estudante comum está apenas contatando a memória daquilo que já foi, em lugar de ir ao coração de Deus e extrair aquilo que ainda será. Os discípulos ainda não compreendem que existiram muitas civilizações com imensas realizações totalmente desconhecidas hoje em dia. Atlântida, Lemúria e a Terra de Mu são só fragmentos das grandes civilizações que já existiram. Para conseguir fazer coisas incomuns,
os estudantes devem tomar a seguinte decisão: eu sou o coração de Deus e agora crio ideias e realizações que jamais foram criadas anteriormente. Considerai que somos aquilo que desejamos ver concretizado. A presença eu sou é o coração de Deus. Entramos imediatamente no grande silêncio no momento em que pronunciamos eu sou. E se credes que sois eu sou, ou que seja que declarais, fica instantaneamente manifestado. Crer é ter fé no que acreditais ser a verdade. Existe, pois, um entrelaçamento entre a crença e a fé. No princípio, há a crença, que se for mantida, se converterá em fé. Se não acreditais que alguma coisa é verdade, não podereis trazê-la à manifestação. Se não podeis crer em vossas palavras quando pronunciais eu sou tal coisa, como poderá ela agir em vós? O velho ditado, não há bom ou mal, o pensamento é que faz as coisas parecerem boas ou más, é absolutamente verdade. Sabendo que a energia de Deus penetra em vós, absolutamente pura e perfeita, tendes que compreender ser o homem que requalifica essa energia, impondo-lhe a própria impureza. Esta energia entra continuamente no homem, no pulsar de seu coração, e este tem que dar-lhe uma qualidade e projetá-la para fora, pois este é seu privilégio como Criador, à imagem e semelhança do Pai. A consciência individual, sendo projetada, cria ao redor do ser um ambiente que recebe vibrações externas de amor, bondade, tristeza, dor, e as sente como suas. Se são boas, nada acontece de mal. Porém, se negativas, devem ser afastadas com a ordem de que se dissolvam, para não continuarem se expandindo e contagiando a atmosfera. Se cada pessoa tem cor e sons próprios, e cada atividade, pois, a cor e o arpejo como uma frase musical. Se mal qualificado, o som é desafinado e a cor suja. Cada pessoa que emite uma criação imperfeita, feia, a mesma volta para ser requalificada. Todo estudante deve, pois, assumir a responsabilidade por sua atividade. Não deveis considerar o elemento tempo, quando afirmardes algo que desejais ver manifestado. Realizai com alegria, mantendo-vos firme, até que se manifeste o vosso desejo. Se mantiverdes constantemente contato com o eu sou, enquanto estiverdes em atividade, estareis na plenitude e perfeição de tudo que já está preparado para o vosso uso. Todo resultado permanente deve ser consequência do esforço consciente de cada indivíduo. O que é mágoa? É sintonizar-vos com o imperfeito. Não vos deixeis jamais invadir pela mágoa, pois é como deixar-vos arrastar por areias movediças. Quando tende asas com as quais vos eleveis a alturas acima de toda coisa destrutiva, deveis sublimar ao mesmo tempo o vestígio que quer produzir esta mágoa. Não julgueis, mantede-vos firmes na presença eu sou, e tudo manifestará perfeição. Para toda condição imperfeita que contatais, especialmente a velhice, dizei, eu sou a perfeição nesse ser que tem aparência de velhice. Assim, está expondo em ação o Deus dentro do indivíduo, já que ele também diz eu sou, na maioria das vezes negativamente. Neste caso, estareis impulsionando-o a usar o eu sou construtivamente. Não importa o que ouvirdes dizer ao vosso redor. Mantede-vos firme, não vos deixeis afetar, pois estáis
manifestando perfeição, e devei-vos fazê-lo conscientemente. Se não estiverdes atento, deixareis entrar expressões que vos acompanharão por anos, caso não as anulardes. Quando conscientemente estiverdes usando a grande lei, reconhecereis que o poder ativo do pensamento de Deus conhece seu rumo, vai e atua. Conscientemente dizei ao vosso eu sou, que faça o que for necessário. Dizei, eu sou a inteligência que qualifica esta situação. Isso, logicamente, se vos encontrardes sem saber o que fazer em dado momento. O que importa é que volteis a dirigir a vossa mente ao eu sou, que vos guia e vos mantém. Eu tinha um discípulo que qualificou de tal maneira seu círculo eletrônico com o poder de curar, que o chamavam de sombra curadora. No entanto, no momento em que alguém fazia contato com seu círculo eletrônico, era curado. Por que se individualizou Deus? Para ter algo que amar. Por que foram divididos os raios? Para expressar amor. O amor é o princípio ativo de Deus. Quando amais, envolveis o objeto do vosso amor nesse manto de Deus, nessa presença radiante. Jamais critiqueis. Sempre que vos pareça haver uma errônea atividade sexual, procurai compreender e elevar a consciência da pessoa para um ideal, a fim de controlar o pensamento, de modo que a atividade sexual possa ser submetida ao autocontrole. O uso correto e puro do sexo na expressão do amor para a criação de uma forma deve ser de tal modo que a alma a nascer possa ter um caráter e temperamento harmonioso e amoroso. O pensamento e sentimento dos pais são a atividade modeladora do princípio de vida do ser que nasce, que é o amor. A diferença entre a compaixão e a mágoa é que na compaixão se invoca a presença eu sou para que produza a perfeição. A mágoa é a energia da imperfeição intensificada que se manifesta. Para controlar um animal, deveis usar estou aqui, estou lá, ordeno o silêncio. Ou podeis olhar nos olhos e ordenar que o amor de Deus, que o amor de Deus o controle. Sensacional, né? O encontro de hoje. Quanta informação também, né? Bastante coisa veio hoje. Aqui, bem no começo ele traz bastante nessa parte da enfermidade, que a gente usa o lencinho, que a gente usa um remédio, mas que muitas vezes a gente esquece de lembrar que a gente é a perfeição. Então, aqui a gente vem trazendo todos os dias, todos os encontros, da gente se lembrar de expressar essa perfeição divina, da gente se lembrar de sentir essa expressão do divino em nós. Então, a gente precisa ter essa consciência de estar conectado com o eu sou, de usar os comandos do eu sou, para que a gente realmente se torne mestre desta energia, porque essa energia é naturalmente nossa, a gente tem esse poder para isso, e aqui a gente está ganhando essas ferramentas, mas aqui ele traz, a gente precisa desenvolver essa habilidade, a gente precisa deixar de acreditar no mundo visível, deixar de acreditar no que a gente está vendo externo, para que a gente possa acessar cada vez mais com maestria esse poder que é naturalmente nosso. Aqui ele traz também que quando isso não está acontecendo é porque a gente não está meditando o suficiente sobre esta verdade. Então, para a gente ter esse afinco, essa dedicação diária de se comprometer com a nossa meditação interna, para que isso se manifeste. Então, de eu buscar acessar essa fonte de poder, essa fonte de criação, essa fonte do eu sou, para que ela realmente haja em mim. E aqui vem muito de sentir, né? De acreditar que isso está se manifestando, não fazer estes exercícios, estas afirmações com a dúvida, mas fazer tendo a consciência de que ela está se manifestando, de que ela está transmutando toda essa energia, de que eu mereço receber os benefícios dessa energia, né? Porque às vezes é comum
A gente fazer e ter ainda aquela dúvida, mas será? Então, quando a gente faz com dúvida, ela não vai se manifestar. Então, eu tenho que ter consciência de que eu estou fazendo, de que eu estou aprendendo, de que eu estou evoluindo dentro dessa jornada, para que realmente isso se manifeste. Aqui ele trouxe também, e eu achei bem legal, o do corpo, do exercício físico. Então, que a gente acha que só através da ginástica, né? Só através do exercício físico. Mas o eu sou, ele expressa tudo que a gente é capaz de trazer para o nosso plano mental. Então, a gente muda o nosso plano mental, a gente cria na nossa consciência as imagens do que eu quero ver manifestado. Então, eu quero ver um relacionamento saudável, eu quero ver os meus negócios saudáveis, eu quero ver as pessoas ao meu redor saudáveis. Então, eu vou criando nessa no meu mental todas essas imagens através do eu sou, para que elas possam se manifestar. Mas eu preciso, é como a planta para a construção de uma casa. Eu preciso construir a planta, eu não vou direto fazer a casa, pegar o tijolinho, colocar o cimento lá sem saber o que eu estou fazendo. Então eu preciso me dedicar no meu mental, criando essa personalidade, criando realmente ali no meu mental o que eu quero que esse poder eu sou atue. Não adianta muitas vezes, eu acho que essa é uma percepção que vem vindo muito, eu olhar para o meu físico e querer resolver aqui. Porque a minha realidade física, ela é uma realidade que é um resultado da maneira como eu pensava. Faz sentido isso? Então, às vezes, eu estou querendo uma solução aqui, mas isso, de certo modo, no 100 a gente fala muito, no curso em Milagres, ele fala muito que a realidade ela é um passado. Porque em algum momento ela foi mentalizada. Entende? Então, ela foi projetada na mente em algum momento, tendo consciência ou não, e aí ela se tornou a realidade manifesta. Então, de certo modo, o que eu estou vivendo hoje já é passado, porque é uma criação mental que está sendo manifestada agora. Então, às vezes, a gente está usando em vão o poder da energia eu sou, por quê? Porque eu estou usando esse poder da energia eu sou, olhando para um passado. Fez sentido aqui? Então eu preciso ir lá construir a casinha, mas não tentar remendar. Como se a gente tivesse construído. Ah, eu tô vendo a escada torta. E aí eu vou aqui tentar quebrar a escada aqui. Não, eu tenho que ir lá mexer no projeto. Fez sentido aqui? Eu não tenho que mexer aqui na obra. Eu tenho que ir lá mexer no projeto, porque não vai adiantar nada eu quebrar e tentar construir aqui se eu não arrumei o meu projeto, porque ele vai continuar se manifestando errado. Se eu não corrijo no projeto, os pedreiros vão de novo errar. Faz sentido aqui? Então, se eu fico tentando consertar na obra, sem ir lá, mexer no meu projeto, entender o que eu realmente quero, eu só estou tapando o buraco. E eu passei por uma experiência física dessa, né? De numa construção, o pedreiro construir a escada errada, ele quebrar, ele arrumar de novo, ficar errada de novo, sabe? Então, enquanto não teve esse olhar do projeto, de parar, de medir tudo certinho, não foi acertada. E essa escada foi refeita três ou quatro vezes. Então, por quê? Porque ficou brigando aqui, entende? Só que não foram para o projeto olhar. Então, a gente, muitas vezes, a gente está ainda condicionado a olhar para o físico como é o que eu tenho hoje. E não perceber que esse o que eu tenho hoje foi uma criação mental. É uma precipitação de algo que já tinha sido pensado, de algo que já tinha sido mentalizado. Fez sentido aqui? Então, de mexer nos projetinhos aí. É, Pode falar. posso acrescentar nesse? É, Lógico! bem interessante, hein? Porque eu também tenho na minha história as escadas que foram feitas erradas. E não tinha lógica nenhuma no meu caso, porque também nós tínhamos uma medida errada, a gente percebia que tinha uma coisa, e, e eu até pedi para o meu filho fazer o projeto certo, mas a pessoa ficou, ela, né, assim, ele ficou no erro, e ele fez o erro, e ela veio no erro e ficou. Ela tem uma explicação nisso tudo, que eu com essa visão de que porque ela foi feita errada, eu assumi, né? Esses erros da vida, né? Aham. Às vezes a gente dá, tem um degrau muito alto, né? Mais difícil, ficou aquele um degrau difícil, depois veio um platôzinho,
A gente também E tem que os fazer. ficaram mais leves. Então eu olhei para aquilo e vi minha vida, né? Até ali, que é no mundo da Moi. Então eu aceitei a escada, né? De comum acordo de que ela veio assim, porque os últimos não eram os mais pesados, tá? Então eu não Então não tem sei. problema. Mas eu assim, para mim veio muito forte esse o entendimento, porque assim, eu também tô com outro problema numa obra. E aí, agora que você falou, esse problema não é de agora, né? Não é que agora. Tem que olhar lá atrás e voltar lá. Lá eu não tinha essa consciência, talvez, de que eu não deveria ter deixado o pedreiro fazer, porque ele estava num momento de muito problema. Ele estava com muitos problemas. E nós ainda fizemos ele acelerar. O piso está soltando todo, assim, o piso gigante está todo soltando, né? Aí eu fui olhando para isso, meu, me deixou assim abalada, sabe? Porque é a casa da praia todinha, não é pouca coisa. Mas agora eu vejo que como é importante a gente ter certeza do que a gente quer na vida, né? O Às vezes a projeto, gente às vezes a gente só sabe que não tá gostando de uma situação, até o corpo, né? Eu não gosto disso em mim, eu não gosto disso no ali, mas se a gente não sabe o que quer, vai a- vindo de qualquer jeito, né? Vai eu, a- vindo sem projeto. é legal isso que você falou, porque me chegou por alguma outra fonte também. Projeto de vida, projeto de vida, projeto de vida. Foi uma frase que veio muito para mim. Ou fico Projeto, arrepiada. projeto de vida. Se eu não tiver o projeto, o esboço do que eu quero, eu tô indo para qualquer lugar. Eu volto para o meu piloto automático, entende? Então, assim, e às vezes a gente para pouquinho para se dedicar ao projeto da nossa vida. A gente só está aqui vivendo o efeito de como eu pensei lá atrás, mas lá atrás eu não tinha consciência. Mas agora eu tô tendo essa consciência, então eu preciso parar para me dedicar ao projeto do que eu realmente quero. Estabelecer mesmo esse projeto, porque o projeto, por exemplo, vamos trazer para casa mesmo, né? O projeto, quando você vai lá para o arquiteto, ele desenha, você confere, você vê os quartos, os banheiros, se vai ter escada, se não vai. Por quê? Porque você, em teoria, você vai morar pelo menos por um bom tempo de vida. Pode ser que depois você troque, mas naquele momento, aquele teu projeto, ele vai ser a realização de um sonho seu. E aí ele tem fases para execução do alicerce, tudo que é necessário, os tijolos, as pessoas, tudo que vai ser necessário para isso, sabe? Então eu tenho que criar um cronograma, eu tenho que ir verificando se o alicerce, porque eu não, se o alicerce não ficou bom, eu não vou subir a parede. Faz sentido aqui? Então, o que acontece? A gente está atropelando, a gente já quer a casa pronta, mas a gente, né, a gente quer a nossa vida para ontem, perfeita, vamos trazer assim, mas a gente não está olhando que as paredes estão tortas, que a janela foi colocada errada, que o piso está mal colocado, entende? E a gente está tentando o quê? A gente está gastando esta energia maravilhosa reformando esses pedacinhos todo dia. Ai, peraí, tá com um buraquinho. Ai, levantou um piso, peraí. Eu vou aqui e remendo esse piso. Sabe? A gente tá no remendo, vamos fazer assim? Tô no remendo o tempo inteiro. Mas eu não estou parando um tempo, pelo menos eu posso dizer assim, uma hora, né? Uma hora, para a gente se dedicar ao nosso projeto de vida. Ter essa disciplina de uma hora por dia, esse tempo é meu, para organizar o plano da minha vida. O que eu quero realizar? Como eu estou indo nesse caminho? Porque aí todo dia eu vou ajustando. Então eu vou entendendo esse projeto, vou desenhando com todos os pilares da minha vida, relacionamento, família, negócios, parcerias, social, consegue compreender? Então eu vou colocando esses pilares e eu vou me dedicando tempo a enxergar o que eu quero. Porque aí também esta energia, como que eu vou, porque você vê que aqui ele fala muito. Se você não está realizando, é porque você não está se dedicando a acreditar naquilo. Então, enquanto não tiver este esboço mental, essa planta mental, esse projeto mental da minha vida, como é que eu vou manifestar? E aí o que acontece? Tem aqui o piso levantando e eu foco no piso levantando. E aí, se eu foco no piso levantando, o que que eu crio? Mais piso levantando.
Fez sentido aqui? Então, aí eu perco mais tempo olhando para o problema. E se eu estou olhando para um problema, eu estou criando mais problema. E aí, o que que acontece? Que nem do piso que você falou. Às vezes, um fato que acontece rouba a nossa energia e a nossa atenção a tarde inteira. Às vezes, se prorroga por 2 dias, 3 dias, uma semana. E eu não estou me dedicando 1 hora sequer por dia para criar o meu plano de vida. Entende como que a gente fica, de certo modo, usando a energia de uma maneira errada? Então, eu quero que o eu sou se manifeste, mas eu quero a solução do eu sou para esse piso que levantou aqui. Mas eu não percebo e não olho que eu não tenho um projeto da minha vida. Porque é esse projeto que vai me dar, criar o plano B. Se temos o plano B, é porque já acreditamos que o plano A deu errado. Exatamente. A gente está o tempo inteiro ali criando o plano B, né? Tapando buraco, apagando incêndio, resolvendo, tentando resolver no passado, porque a realidade física é um passado, as coisas que foram criadas anteriormente. Fez sentido aqui? Então eu preciso criar essa estrutura. E isso veio muito claro para mim essa semana, porque é fácil a gente se perder. Então a gente está sendo preparada para isso, a gente está sendo capacitada para isso. Vem vindo as informações para todas nós, né? Então, assim, eu acho lindo porque vai chegando isso. Então, o que eu quero? Qual é a minha intenção? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu propósito de vida? Sabe? Porque aí eu direciono, eu estruturo lá essa fase 1, a fase 2, isso aqui é meu alicerce, nesse campo eu quero isso, nesse campo eu quero, sabe? Então eu desenho o meu projeto de vida, inclusive ele pode ficar bem coladinho na minha frente para eu me lembrar para onde eu estou indo. E aí eu percebo na minha realidade manifesta aonde eu preciso corrigir no meu projeto. Poxa, aqui está reverberando ainda essa falha. Aí eu uso o meu eu sou para ir lá no meu mental, e aí pode ser no físico mesmo, porque você cria um projetinho mesmo, entendeu? E aí você vai acrescentando os detalhes que você percebeu que ficou faltando. Fez sentido? Porque aí você vai alimentando essa estrutura ainda mais. É que a gente, para nossa vida, e acho que esse exemplo do arquiteto, do engenheiro, eu gostei muito. Ele não executa a obra sem o desenho. Entende? Então, além dele pôr na mente, ele põe num desenho para que seja seguido esse plano. A gente se perde muito dentro da nossa mente. Faz sentido aqui? A gente não desenha e a gente se perde. E aí o que acontece? Tem as interferências pelo caminho e a gente muda de plano, a gente muda de rota. E aí as coisas não se realizam, porque eu estou o tempo todo mudando. Mas por quê? Porque eu não tenho isso aqui definido. Eu posso acrescentar, eu posso tirar, pode ser que eu mude, sim. Mas se eu tenho essa direção, que todo dia eu vou lá olhar para ela, concorda que vai impregnando na minha mente? Vai impregnando na minha mente? Quando a gente estava estudando, você sabia que você ia finalizar o ano e concluir, né? Vou primeiro bimestre, faço a prova, segundo bimestre, faço a prova, terceiro bimestre, faço a prova, quarto bimestre, faço a prova. Passei de ano. Aqui eu não nessa primeiro bimestre fiquei de recuperação. Eu refaço até compreender o necessário para passar de ano. Mas a gente está atropelando. Eu falo por mim mesma, tá? Porque isso veio muito para mim, do projeto de vida. O projeto de vida. Qual é o meu. Eu estava fazendo a minha semana perfeita. Porque eu queria entender como que eu queria viver as minhas semanas. Mas o meu projeto de vida, eu confesso que ele estava ficando de lado. E aí a gente se perde. Se eu não tenho esse norte, esse GPS piscando ali, né? Aquele farolete aceso ali, na luz da consciência mesmo, para que essas imagens fiquem fortes na minha mente, para que essas visualizações se manifestem. Senão elas não vão. Se eu não der foco, se eu não der luz, elas não vão. E eu preciso usar esse tempo de criação consciente para fazer o meu projeto de vida, para eu poder pôr a luz da consciência nele, a energia eu sou, para que ele se manifeste. Fez sentido aqui?
Bom, Fez né? sentido. Vou botar mais uma aí. Você Vai. falou, você falou na luz, né? Para enxergar mais. Então, mais uma coisa que para mim, como eu sou muito, sempre fui muito de perceber, assim, de sentir coisas, né? Coisas. O meu carro, né? Um carro relativamente novo, né? Tudo, né? Então ele estava sem a luz alta. Ele só tinha a luz baixa. E daí foi muito estranho, porque meu marido dirigiu o carro à noite e disse: Mas, meu Deus, o que é esse teu carro? Tem uma coisa errada, tem farol queimado. Daí eu disse: Não, mas o farol é o mesmo, né? E indo na oficina, ele disse: Não, é a mesma luz, é só luz alta, né? Tem uma coisinha que faz subir e descer. E não tinha luz alta. E ninguém conseguiu explicar nada. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Sobre essa percepção de que, nossa, eu não estava conseguindo olhar mais longe, eu só Longe. consigo um pouquinho de mim, né? E aí a gente falou disso, assim, todo mundo olhou o carro, mas ninguém abriu o farol. Só que eu meditei muito sobre isso. E ontem eu parei na garagem de novo e a luz alta voltou, sem abrir o farol. E agora tem luz alta. E ninguém sabe explicar, ninguém conseguiu entender por que não. Mas eu olhei bastante para isso, eu tive muita consciência de olhar e perceber isso, o que isso é na minha vida, né? E aí vem de encontro com isso que falou. Tá tão fácil aqui, né? A semana, nossa, a semana tá boa. A semana tá uma delícia, mas para onde eu tô Mas indo, né? porque eu tive fases de eu ter o meu projeto muito, muito grande e eu realizei tudo. Eu realizei tudo. E de repente, e eu tô procrastinando, não fiz o novo mesmo. Exatamente isso. Porque Essa na época eu fiz muito grande e eu realizei tudo muito grande e realizei. E agora eu tô confortável, né? confortável. Você sabe que esta foi o que mais me pegou essa semana, porque eu já realizei tanta coisa, tanta coisa. Uhum, E é exatamente o que você falou. Eu tinha o quadro dos sonhos, eu tinha isso, eu tinha aquilo, sabe, tudo detalhado. E assim, eu alcancei, neste momento, eu alcancei a liberdade de sair do banco, eu alcancei várias coisas que faziam parte de todo esse projeto. E eu não fiz o entendo. novo. Uhum. Eu também não Então, fiz o novo projeto. Toca aí. Entendeu? Então, assim, eu estava fazendo projetos novos, mas pequenininhos, entendeu? Ah, isso é para a semana. Eu estava fazendo os projetos para a semana, mas eu não estava pensando daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, sabe? Eu não estava com essa construção da minha vida. Então, veio de encontro e, né, vamos olhar, como você disse, vamos pôr a luz mais adiante, vamos olhar mais adiante, porque a gente precisa disso também, né? Senão a gente só fica com essa luzinha pequenininha, de verdade. Você vê como que traz pra gente, quando a gente está nesse momento de começar a observar, você viu que teve o problema da luz, você foi meditar sobre isso. E você conseguiu trazer essa percepção, que você só estava enxergando perto. Entende? Então, qualquer coisa se torna sinal pra gente, né? O que que eu uhum, preciso ver aqui que eu não estou vendo, né? Qualquer coisa vai se tornando sinal para a gente. certo. Pri, Oi? me veio agora essa coisa da gente falar tanto em viver o momento presente, né, estado de presença, mas é no momento presente, né, trazendo esse estado de presença que a gente vai construir o futuro, né? Trazer essa consciência dessa construção desse projeto. Achei assim bem pertinente isso que você falou agora. A gente fica acaba se conformando assim, tipo, ali com aquele momento que você está vivendo e não almeja algo muito grandioso lá na frente, né? E veio assim muito essa percepção para mim agora em relação a isso. É, a gente realmente precisa viver o estado de presença, mas também a gente precisa ter uma noção do que a gente quer mais à frente, né? Me veio muito forte isso agora.
porque é a nossa construção, né, como ser humano também. É o nosso nível evolutivo. Então, assim, se eu vou crescendo, quantas pessoas mais eu posso ajudar? Então, essa construção tem que crescer, entende? Os relacionamentos melhorar, relacionamento com a família. Então, qual é o nível que eu quero chegar em cada um desses pilares? Como se fossem os quartos da casa que eu estou construindo na minha vida, né? Sim. Então, e eu quero acabar essa obra enquanto estou viva. É, Só que eu preciso parar com o meu arquiteto para fazer o esboço e olhando e falando, não é isso, não, não é, sabe, para executar. Que aí no meu estado de presença, eu executo bem, porque eu sei qual é o plano. Sem eu saber qual é o plano, estou aqui no estado de presença, com certeza, melhorou muito. Ai, as adversidades que acontecem não me tiram mais, né? Não me tiram, mas não entro é, mais naquele estado. Então, assim, melhorou demais, estou me sentindo bem, tá? Mas para onde eu estou indo? Só estou me sentindo bem no agora? é, Maravilha. Mas, né, tem muito se a mais gente desse, não, tem se a muito gente não mais para a sabe para gente onde quer ir, realizar. né? Qualquer caminho serve, né? Exatamente, tem muito mais para a gente realizar. E aqui no plano mental, no projeto de vida, é legal porque a gente pode pedir, agora que a gente tem a consciência do eu sou, que a gente expressa a Deus. A gente pede o quê? Que se às vezes a gente não está com esse projeto tão definido, a gente pede para Deus colocar o projeto na nossa mente. Entende? Então entra na meditação, pai, estou aqui criando meu projeto de vida, me mostra o que eu posso realizar em teu nome, né? O que é para eu realizar? Então medita sobre isso para criar um projeto em alinhamento com Deus, entende? Então eu acho que talvez a gente estava sem os projetos até agora, Moi, novos, para ter essa nova consciência também, né? De trazer mais essa sensação, de trazer mais essa presença, essa inclusão dessa sociedade tão grande como eu sou. Então, para a gente criar esse novo projeto, esse mapinha para onde a gente vai, porque um projeto se torna um mapa, né? Então, para a gente trazer isso para dentro das nossas vidas, fazer essa construção aí no estado de presença. Então, não é porque aconteceu o Abraham traz muito esse contraste, né? Observar o que eu não estou gostando para que eu descubra o que eu gosto. Não adianta só eu não gostar, eu preciso descobrir o que eu quero. Então aí a gente vai criando esse planinho, plano mental, esse mais físico também aí, do plano da nossa vida, do projeto da nossa vida, para que a gente possa ir trilhando esses passos. Lindo, né? Ahn, vamos lá. Ahn, e aqui ele traz, né, que essa precipitação, que é a precipitação é como a manifestação. Ela pode ser instantânea. Então, quanto mais eu acredito nisso, mais eu vou permitindo que essa precipitação seja instantânea, entende? São as minhas limitações de acreditar nesse poder que impedem essa manifestação. Então, o meditar com afinco, trazer essa consciência para o poder do eu sou cada vez mais dentro de mim. Aqui, ó, ele fala que tem as pessoas que falam assim, para você que eu me sinto importante para prestar atenção aos contos de fadas. Acredite, né? No seu conto de fada. Crie o seu conto de fada para que você possa viver o seu conto de fada. Então, as pessoas que falam, contos de fadas não é possível, elas querem viver também. Mas elas não se dedicam imaginando o conto de fadas. Então, o conto de fadas aqui é esse projeto de vida que a gente vai construir agora. Então, deixa ele tão real dentro de você que não haja como não se manifestar, né? Eles têm que se tornar tão real dentro de mim, na minha mente, que o eu sou manifesta isso para mim. Mas eu preciso ir lá me dedicar a criar esse contos de fadas que eu quero. Aqui da musculatura, do corpo, adorei do corpo físico. Já venho fazendo, né, das limpezas, imaginando o meu corpo. Emagreci muito, sabe? Meu corpinho mudou absurdamente, mas eu já venho fazendo há um bom tempo, sabe? Que meu corpo é perfeito, vendo ele como eu quero,
e ele está ficando como eu quero, sem precisar desse esforço físico. Quando eu li isso aqui, foi maravilhoso. Hum, E aqui ele traz, né, o como que é lamentável os estudantes sinceros passarem tantos anos se exercitando e deixando de lado o uso dessas faculdades. Então, o reconhecimento da persistente e determinado da presença eu sou é o que vai nos levar a alcançar resultados absolutamente certos, a menos que a gente desista. Então, aqui é cada vez mais trazer a consciência que essa energia, que nós somos feitos à semelhança de Deus, que a gente tem esse poder criativo, da gente entrar nesses projetos, né? Ir ali para o mental, porque ele traz muito o domínio da sua própria personalidade. Então, a gente dominar a nossa personalidade, não permitir que a dúvida entre dentro da nossa vida. Então, a realidade física aqui é o meu passado, já foi criado, mas eu preciso me dedicar na minha meditação, na minha conexão com o eu sou, na criação do meu conto de fadas, do jeito que eu quero, para que ele possa se expressar. E a gente sair desse momento de ficar tapando aqui o incêndio, mas ir lá para a criação desse projeto divino dentro da minha vida, para que ele possa se expressar. Olha aqui, no momento que sentir dúvida, se aceitar a dúvida, ela continuará se precipitando violentamente. Então, se eu coloco uma dúvida, é o que se precipita. Então, em algum nível, a gente precisa perceber isso. Isso está sendo uma coisa que eu estou meditando bastante, sabe? Porque instantaneamente. Gente, eu faço um. E aqui tem a parte que ele falou, né? Não julgueis. Não julgueis, mantendo-vos firmes na presença, eu sou, e tudo manifestará na perfeição. Está sendo muito engraçado. E para mim prestar muita atenção. Às vezes, um comentário que eu faço ontem, que eu brinquei com a Celeste, eu não lembro o que foi que eu julguei. Ah, eu julguei. Eu fiz um post, fiz Ai, escrevi um texto e mandei, e aí eu fiquei brava porque a pessoa não leu e pediu as informações que estavam dentro daquilo que eu tinha mandado, sabe? Tava dentro do áudio e tava dentro do escrito. E aí eu fiquei brava, falei, caramba, eu acabei de mandar tudo nos mínimos detalhes, tanto escrito quanto no áudio. A Celeste vem pra cá, e aí a Celeste tinha me mandado o horário do voo, aí eu mandei, amiga, só confirmando, é isso e aquilo. Ela, não! Então, o que eu tô percebendo muito, sabe? O que eu tenho criticado, sabe? Eu julguei naquele momento, mas no dia seguinte, eu critiquei à noite, de manhã eu já estava falando com a Celeste e aconteceu o mesmo erro comigo, sabe? Eu li, mas eu não compreendi a informação, entendeu? Então eu validei com a Celeste, assim, eu só fui confirmar e estava errado o que eu tinha entendido. Então, assim, tá me vindo muito claro. Para eu sair do julgamento, eu vejo a luz no outro, eu vejo a luz no outro, não, nada do que eu tô vendo é real, nada do que eu tô vendo é real. Isso é meu passado. Então, são frases que eu tenho usado junto, sabe? Tem as frasezinhas de barras lá. Tudo é o oposto do que parece ser, e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, e nada é o oposto do que parece ser. Por quê? Para tirar esse julgamento, né? Porque a gente está o tempo inteiro qualificando como bom ou ruim, e essa qualificação, eu coloco a minha imperfeição nela. Então, quando eu critico, eu coloco essa imperfeição. Quando eu julgo, eu coloco essa imperfeição. E a vida me traz as situações para que eu passe e experiencie elas. Então, essa qualificação é minha, ela é só um fato. Celeste sempre falou muito isso, é um fato. Se é bom ou ruim, é uma qualificação que eu estou dando. É uma qualificação do meu ego, porque não superou as minhas expectativas. Né? Eu saio do fato e entro num julgamento. E esse julgamento tem muito a ver com como eu estou me sentindo. Se eu estou bem, eu qualifico como bom. Se eu estou bem, até o que em teoria teria sido ruim, eu vou qualificar como bom porque eu estou bem. Falo, não tem problema, eu não dou atenção. Fez sentido? Mas se eu estou mal, automaticamente eu qualifico como ruim. Meu Deus, o que é isso, o que é aquilo? Então, assim, e trazendo muito esse olhar de como que a gente está qualificando as coisas, como que a gente está julgando, como que a gente está criticando isso, sem perceber. Porque a gente
tem essa mente muito condicionada para isso e a gente precisa trabalhar muito isso. E aqui eu achei lindo também que tudo que a gente já faz hoje eu escrevo bem. Escrevo. Minha letra é bonita, considero minha letra bonita. Quantos anos eu me dediquei para conseguir aprender a ler e escrever? Então, o fato de escrever é que ele traz, né? É um retiro sagrado, é um santuário que me mostra que eu sou capaz. Eu ando, eu falo, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Então, essas coisas que eu me tornei boa, eu não soube em algum momento. Foi necessário que eu me dedicasse a aprender para chegar até aqui. Por isso que hoje eu sou boa nisso. Então, nós nos tornaremos mestres na energia eu sou. Mestres da manipulação dessa energia e cocriação consciente dela atuando junto com a gente. Mas é necessário que eu me dedique com maestria para isso. Todos os dias, me dedicar, tirar um tempo, né? A gente estudou quantos anos na escola para aprender a ler e escrever? Quantos anos a gente ficou ali dentro? E agora, e eram 4 horas por dia, 5 horas por dia, na minha época eram 5, né? 5 ou quase 6, 5 horas e pouco. Tinha mais um intervalo. Então, assim, quanto tempo a gente ficava dentro da escola para aprender o português, para aprender a matemática, muita coisa a gente nem lembra. E a gente, às vezes, se dedica aqui uma vez por semana, com afim, entende? Entende como é pouco tempo que a gente se dedica para ficar bom nisso? Sendo que isso aqui manifesta qualquer coisa na nossa vida. Isso também foi uma reflexão que eu fiz ontem, sabe? Ai, mas será que não é demais? Não, não é demais. Porque enquanto eu não me tornar mestre nessa arte, esta arte, ela me traz todas as outras. Faz sentido? Então, eu me tornar mestre da minha personalidade, eu me tornar mestre de projetar o que eu quero para que aquilo se manifeste, e é no projeto que eu mexo, isso a gente tem que ter muita clareza, é no projeto, é a criação dos projetos, os projetos. Por quê? Porque o manifestar não cabe a mim. O eu sou, se eu coloco a impressora, ela só imprime. Faz sentido aqui? Ela imprime o que eu coloquei lá. Eu preciso mexer na tinta? Não, ela faz tudo sozinha. Então, a manifestação, a precipitação, ela vem naturalmente. Eu não preciso pôr a mão. Eu preciso ter claro o meu projeto. Este é meu papel. Não duvidar do meu projeto. Mas eu preciso desenhar esse projeto. Porque senão são as minhas conversas mentais que estão sendo impressas. Fez sentido? Então, toda aquela conversinha, toda aquela bagunça que está na minha mente, é isso que eu estou imprimindo. Então, eu preciso me dedicar a organizar este mental, escrever o projeto que eu quero. Por quê? Porque o projeto que eu quero, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem esses projetos, eles ficam tão fortes dentro de nós que a gente não vai permitir mais a conversinha mental. Fez sentido também? Então, eu me dedico na construção do projeto que eu não vou mais ter dúvida, porque eu vejo ele nascendo na minha imaginação. Eu sinto ele na minha imaginação. Entende? E aí eu sei que ele vai se manifestar. Porque eu estou ali escrevendo. Eu sei que a hora que eu imprimir, vai sair o papel com o que eu escrevi lá dentro. Mas se eu não parar um tempo para vir aqui escrever, não vai sair nada. Não vai ter nem impressão, nem projeto, nem nada. Então, o tempo no projeto. Aqui ele trouxe uma fala muito bonita também, né? Que é o coração de Deus. Que a gente acessar o coração de Deus. Eu sou o coração de Deus. E agora crio ideias e realizações que jamais foram criadas anteriormente. Eu achei isso tão lindo. Então a gente tem esse poder criativo, tudo já foi criado na mente de Deus, tudo já é manifesto na mente de Deus. E quanto mais eu vou acessando esse espaço, mais eu vou sendo um portal. Eu acho que essa palavra ficou também, eu senti muito essa palavra essa semana. Nós somos um portal
para que essa luz se manifeste. Eu me torno um portal de Deus, né? Então, as minhas ações, as minhas escolhas, os meus projetos, porque aí são as minhas obras, né? Então, quando eu me torno esse portal e vou abrindo espaço, às vezes eu tô com um fiozinho passando dessa luz divina, mas conforme eu vou aumentando e me dedicando nesse caminho, eu vou me tornando realmente esse portal e as minhas obras são obras de Deus. Porque eu opero com ele, eu permito acessar o coração de Deus, os projetos divinos. Fez sentido aqui? Então eu achei muito lindo isso, sabe? De permitir que ele manifeste, porque dentro da nossa mente finita, aqui como maninhas, com os, né, com o que a gente vê, quem inventou o Facebook um dia teve esse insight e não existia. Quem inventou o avião teve um insight que não existia. Então eles entraram nesse espaço criativo e permitiram que algo novo surgisse. Mas para isso a gente precisa estar nessa meditação. A gente precisa ter esses espaços para que isso venha até nós, para que surja da mente de Deus na nossa mente. Deixa eu ver o que eu achei. Para a gente prestar atenção muito, né, no que a gente qualifica como mágoa, para a gente não deixar isso dentro de nós. Então, ele trouxe bastante sobre isso também. Lembrar que é a perfeição divina, mas que se a gente permite esse tipo de atividade, esses pensamentos que não são legais, eles estão sendo criados. Então, eles estão, é a sujeirinha que está lá no meu projeto. Então, eu preciso olhar para o meu projeto, vistoriar o meu projeto, quais são as energias que estão nele, porque senão está se manifestando, né? Então, eu preciso ir qualificando essas energias, ir transmutando essas energias, olhando para o meu projeto. Cada vez que eu me dedico para os meus projetos ali, na criação, eu consigo limpar lá no projeto, na fonte, né? Então, transmutar essa energia para que ela vá se manifestando diferente. E essa energia é pura e perfeita. Então, quem qualifica essa energia somos nós. Mas se eu peço para o eu sou requalificá-la, ele vai requalificá-la também. Então, se eu percebi alguma coisa dissonante, eu vou lá e requalifico esta energia. E aqui o porquê Deus se individualizou para amar, para expressar o amor. O amor é o princípio ativo de Deus. Então, jamais critiqueis. Então, aqui para a gente trazer a importância de que nós somos essa expressão de Deus. E aí, eu sou uma expressão de Deus, você é uma expressão de Deus, todos nós somos. Então, como que a gente pode amar mais aos outros? Julgar menos, criticar menos, entender que os outros também estão passando pelas dificuldades, porque eles também ainda não aprenderam a usar todo esse poder, né? Então, a nossa inconsciência, a inconsciência de ser essa centelha, me leva à inconsciência também de que o outro é uma centelha. Então, quanto mais eu vou estudando e percebendo que isso tudo existe em mim, eu começo a perceber que isso tudo existe no outro. E aqui eu achei legal porque ele traz ali, né? Assim que está. Eu sou a perfeição nesse ser que tem aparência de velhice. Então, aqui ele trouxe uma frase para quando alguém está ali, para quando a gente vê o que não é belo no outro, que a gente pode requalificar até as coisas no outro. Por quê? Porque eu coloco essa energia para atuar no outro. Então, o poder do eu sou, eu posso usar nas outras pessoas. Então, se eu não estou vendo a perfeição, concorda que se eu não estou vendo, a distorção é nos meus olhos? Se eu não estou enxergando a perfeição no outro, é porque a imperfeição está nos meus olhos, porque o outro é perfeito. Então, eu preciso pedir para ver a perfeição no outro. Eu achei isso tão lindo, porque não é o outro que está errado, é a minha visão que está distorcida. Só que eu consigo alterar isso. Por quê? Porque o outro só está se comportando daquela maneira por conta da minha distorção de visão. Então, se eu purifico a minha visão, e se eu peço para ver a luz do outro, e se eu peço para ver a perfeição do outro, as duas coisas acontecem. O outro deixa de projetar a imperfeição, porque o meu olhar passa a abrir
para isso também. Fez sentido aqui? Então, eu vou limpando o meu olhar para poder ver a luz do outro. E o outro começa a expressar essa luz. Porque eu abro esse canal. Fez sentido? Então, eu achei isso aqui tão lindo, 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 lindo. Sabe? Porque a gente ainda tem a tendência de que o outro fez isso. É o meu olhar. É o meu olhar. Eu que estou vendo. Eu que estou vendo. Então, a qualificação disso é minha. Mas, desta maneira, eu consigo usar essa energia para limpar os meus olhos, né? Porque eu já tenho essa consciência. É que teve uma frase que ele trouxe também para a gente se lembrar que a gente já tirou o nosso véu. Então, é aquela coisa assim, a gente quando ir trazer essa meditação, já, ó, você já recordando-vos que já transpassastes o véu. Porque às vezes a gente está pedindo, eu acho que foi muito forte também. Se eu estou pedindo para, buscando Deus, é porque eu ainda não encontrei. Então, trazer na minha meditação a já realização de usar esse poder. Já trazer a gratidão por já usar esse poder. Fez sentido aqui? Então, ali no meu projeto, é no meu mental, eu já tenho o domínio do poder, e lá no meu mental eu já vou usar o domínio desse poder. Fez sentido aqui? Lá no meu mental eu não vou duvidar desse poder, porque eu já vou criar esse projeto, me sentir tipo assim, sou uma médica. Então, lá na minha visualização, eu já vou me imaginar operando. Eu já recebi minha certificação, eu já fiz a residência, eu já fiz tudo. Então, beijos, meu amor. Então, eu já crio o meu projeto como eu quero viver. Fez sentido aqui? Então, não é, quando eu for isso. Não, se eu estou estudando a maestria do uso dessa energia, então, para a criação do meu projeto, eu já vou usar como formada. Já estou formada, já recebi meu diploma, então eu estou indo lá criar. Fez sentido aqui? Acho que essa que é o que eu trocadilho aí que eu consegui usar para esse exercício, sabe? Então, eu já vou lá criar já virei minha arquiteta. Não estou estudando, eu estou estudando arquitetura aqui. Mas agora eu vou criar o meu projeto de vida como se eu já fosse arquiteta. Eu já sou arquiteta. Eu estou estudando para ser, mas eu já preciso me apossar de ser arquiteta. Fez sentido aqui agora? Então, para minha criação mental, eu já vou lá como arquiteta. Eu preciso me sentir arquiteta para criar esse projeto. Fez sentido? Então, lá eu já sou a perfeição. E você quer falar, mãe? E aqui também eu achei muito interessante isso que ele trouxe, né? Da energia sexual, né? Então, acho que a gente já teve os filhinhos, mas o quanto essa energia sexual, ela modela o princípio de vida do ser que nasce, que é o amor. E aqui a energia sexual a gente também usa para os nossos projetos, para o nosso dia, né? Então, essa energia sexual, essa energia criativa, ela qualifica os nossos projetos, que também são nossos filhos. Então, qual é a energia que eu coloco quando eu vou lá assumir o papel de arquiteta da minha vida e criar? Para estar com essa atenção dentro disso, né? Que a gente modela. Eu acho que todas aqui, acho que só a Aline, que não é mamãe ainda, mãe é mãe? O restante é tudo mamãe. Então, Sim, as nossas 25. mãezonas já, né? Ai, ai. Alguém quer compartilhar algo mais? Pri, eu quero comentar o seguinte, que você falou, né, da gente, essas últimas frases da gente não enxergar, né? Aí me veio aqui o ponto de vista, que cada um tem seu ponto de vista. Mas aí, então, é que esse ponto, ele tá tampando o que a gente não consegue ver, né? Essa abertura que a gente não tem de enxergar o todo.
né? Então, e a hora que você mencionou, me veio aqui o ponto de vista, que a gente usa muito, que cada um tem o seu ponto de vista. Então, cada um enxerga o que quer enxergar, a maneira que quer enxergar. Porque a gente está enxergando aqui, né? Só no Isso, meu ponto de vista. E é legal porque você trouxe aí, me veio até uma imagem aqui. O, o, a visão geral das infinitas possibilidades, né? Porque aqui tem quantos milhões de pontinhos para se olhar, né? Se você exato. pega alguma coisa, quantas perspectivas tem? Quantos pontinhos de vista tem sobre uma mesma coisa? E Sim. aí a gente está limitado no nosso um, mas é a minha visão que está ali limitada. E aí quando a gente sai para a consciência, porque aí quando eu saio para a consciência, eu sou tudo que há, eu também sou tudo. Eu sou todos os pontos de vista. Aí eu saio do julgamento também. É que a gente vai deixar de enxergar com esse olho humano, né? Com esse olho material. E ver a perfeição de tudo que há. E ver tudo que há. E ver o todo em tudo que há. E ver Deus em tudo que há. Eu acho que isso está sendo muito bonito, sabe? Eu vejo, são frases que eu estou usando muito. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todos. Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus naquilo. A realidade, isso é meu passado. Tudo, tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Para tirar o julgamento, sabe? Para tirar o julgamento. E tá sendo muito interessante, sabe? Porque é muito assim, às vezes coisas que eu ficaria apegada ali o dia inteiro, meu Deus, o que tá acontecendo, não sei o quê. Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, eu já vou dissolvendo, eu sou, atuo aqui, eu sei que isso aqui trazendo para mim, isso aqui é só a impressão do modo como eu operava, né? Então, sabe? Mas eu confesso que eu não estava indo criar o projeto. Eu só estava usando a energia para as coisas que estão acontecendo dentro da minha realidade, que nem a Adriana tinha falado. Só estava usando as coisas para o presente, vivendo o dia na presença, mas eu não estava me dedicando a criar o projeto ali, para a criação. Eu não estava indo lá bater meu bolo para esperar ele nascer ali. Entende? Eu confesso que acho que faz um mês e pouco, eu não estava indo para a criação mental, entendeu? Eu estava vivendo o presente, trazendo a meditação, trazendo a energia do eu sou, e isso agora que com o encontro ficou ainda mais claro. Eu não estava me dedicando para o projeto, sabe? Uma coisa que eu aprendi com você no UFA, Aham. quando me vem assim de julgar alguém, né? Que vem muito rápido, né? É gostoso a gente apontar o outro, né? Tá muito dentro da gente ainda. E aí me vem assim que quando a gente cria, a gente para de se preocupar com o outro, né? Com a vida do outro. Então eu preciso criar. E isso é muito legal, porque em questão de projetos, isso a minha imaginação vai longe, sabe? Aí eu tento ainda funilar, assim, ver, não, mas o que que eu quero? E buscar exatamente o que eu quero, porque a minha criação, ela tá gigantesca. Não, então, a criação, ela tá muito grande aqui também, sabe? Mas de parar para sentir, entende? Então, assim, o Sim. espaço criativo físico, por exemplo, do Conecte Deusas, veio no piscar de olhos. Veio tudo, a criação dos slides, tudo, sabe? Mas o restante da minha vida, dos meus filhos, do meu relacionamento, entende? Então, essas outras áreas, eu não tô olhando, não tava olhando. Tava embaixo do tapete, digamos assim, entendeu? Só que é um equilíbrio, né? Então, como que eu vivo toda a minha vida? Como que eu olho o todo e não só um ponto de vista? Entendeu? Porque Sim. eu não estava escolhendo ali. Eu estava escolhendo só numa direção, mas nas outras direções, dentro das infinitas possibilidades, eu não estou direcionando o que eu quero. Só que eu tenho que perceber que eu tinha uma programação mental anterior, então é ela que está ativa ainda. Fez sentido aqui? Sim. Então, se eu não estou qualificando o que eu quero, aquela programação que eu tinha, ela ainda está operando. E aí eu estou apagando incêndio. Fez sentido aqui? Então, eu estou tendo que ir para esses espaços,
sabe? Criar, então trazer esse projeto num contexto geral. Não é uma área específica, porque senão nas outras áreas a programação anterior continua agindo. Se eu não coloco um projeto novo, faz sentido aqui? Se eu não coloco um novo, não, eu quero chegar nisso, se eu não coloco uma forma nova, não vai chegar. E aí eu tô bem nesse, desalinho o restante. Por quê? Porque as programações antigas. Porque aí esse aqui começa a dar certo e eu dou foco só para ele. Mas eu preciso aprender a sair deste ponto de vista e ir para o todo. A minha vida não é só uma área. Eu acho que isso veio muito para mim. Não é só uma área a minha vida, porque por muito tempo eu só me dediquei a uma área, entende? E as outras eu fui tacando para baixo do tapete. Mas eu sou tudo que há, então todas as áreas da minha vida eu preciso criar ela harmonicamente. Eu preciso colocar a energia do eu sou em todos os pilares da minha vida. No meu eu central, mas o meu eu central harmônico, ele tem esses pilares que eu preciso olhar. Senão eu estou olhando a construção de uma escada da frente da casa e não estou olhando a construção da escada do fundo. Aí o cara não fez a porta. Entendeu? Então eu tenho que ter esse olhar 360. Não sei se isso ajudou. Então, o espaço de criação ele tem que ser periférico, porque senão a gente está dando foco só para uma coisa e a gente tem as nossas programações anteriores agindo, entende? E aí vem ainda mais, que foi o que eu percebi em mim, estou trazendo, compartilhando as minhas percepções. E aí você fala assim, nossa, não está dando certo. Mas por quê? Porque você está olhando só, você olhou o problema aqui da portinha aqui, você foi olhar para ela, mas você esqueceu de olhar o restante. E aí você ficou focada no problema aqui, resolveu aqui, mas você não foi olhar o restante. Então é o estar atenta mesmo, né? Minha vida não é só uma área, é um todo. Minha vida é um todo. Eu acho que isso veio muito para mim. Pode falar, Moi. Posso colocar? Eu quero marcar aqui o dia da nossa conversa, porque daqui a 2, 3 meses nós vamos estar vibrando, porque olha a diferença de consciência de 3 meses atrás, né? Arrepiei aqui. Brilha prosperidade. Ai, gente, eu não vou levar a Thalita de novo. Bem isso. Gratidão, viu? Porque por aqui eu encerro ali. Ai, Já. gente. Mas não vai dar tempo, mas tudo bem, faz parte. Gente, gratidão de todo o Gratidão. coração. Vocês querem falar mais alguma coisa aí, né? Pra eu já ia encerrar. A Celeste hoje nem abriu a boca direito. Tá tudo bem? Fez voto de silêncio hoje? Sim? Que linda. Tô quietinha aqui, tô quieta. Pra mim falar. Porque eu tô passando por uma quietude mesmo, de estar em estado de calma para receber coisas novas que vão vir a Que partir bom. de amanhã. Ui, Deu até um... frio na coluna aí. Deu, amiga, deu, que eu também estou incluída nesse amanhã. Ai, é É isso. verdade. Então eu tô quietinha, tô comendo pouco, falando pouco, bebendo nada, só água. Tô assim, zero, limpinha. Ai, meu Deus. Obrigada, Senhor, por mais isso. É isso. Ai, então, estaremos reunidas novamente. Gratidão, meninas. Amo esses momentos maravilhosos. Gratidão por tudo isso. Sem vocês, nada disso seria possível, né? Então, como é bom ter esse grupo, como é bom ter todas vocês, como é bom a gente trazer esses novos pontos de vista, aumentando a nossa percepção, aumentando nossa consciência, olhando de novos ângulos para a nossa vida, e a gente colocando Deus em ação em nós todos os dias aí, que a gente merece desfrutar desse espaço criativo com toda a amorosidade do mundo. Então, eu sou, eu sou. E eu vejo eu sou em cada uma de nós. É lindo. Beijo. Beijos, amo vocês, gente. Até mais tarde, amiga. Até mais Chega tarde, mesmo. amiga! Ai, que delícia! Um Beijos, beijo. beijos Tchau, a tchau. todas. Tchau.
Ah, eu ia ter que parar de gravar, cadê? Aqui.